Muito bem, sejam bem-vindos ao canal Refúgio Teológico. Hoje eu quero conversar um pouquinho com vocês a respeito de um acontecimento que se tornou nacional, né? Toda alto distante. As rádios e emissoras estavam falando disso, né? Aí sobre uma mulher, Deorane, né? Envolvida com um crime, né? Questão de dinheiro, jogos, né? Bem, esse vídeo não é para falar sobre é, a, a o discurso jornalístico tem apresentado, né? Também não é um vídeo para denegrir a imagem de nenhuma pessoa, tá? Nenhum dos nossos conteúdos visa atacar a pessoa, né? Se eu tenho bases filosóficas e teológicas contra uma religião, eu vou dizer, por mais que você queira acreditar que a pedra, um urso, um porco é uma divindade, o problema é seu, mas isso é irracional. Do mesmo modo, esse vídeo é apenas uma meditação, é uma reflexão para mostrar a vocês e fazer uma pergunta. O crime compensa? Será que aqueles que seguem a injustiça são mais nobres, são mais felizes do que aqueles que seguem a justiça? Que grande parte das vezes, os que seguem a justiça estão em sofrimento, estão passando necessidade. Nessa situação, foi que eu me encontrei e refleti. Veja que uma pessoa, né, pratica uma ideia, né, uma teoria, uma filosofia, entre aspas, e está se dando bem, de forma injusta. Né? Enquanto as pessoas que passam o dia todinho vendendo algum tipo de produto, e a maioria das pessoas não dá a mínima, mas está de maneira justa, suada, trazendo seu pão para cada dia. Como é que a gente pode ver essas dois opostos, né? Então, eu não sei se eu estou conseguindo fazer você entender que, assim, existem pessoas no mundo que têm uma prática de vida, um pensamento de vida que leva ao crime, tá? De certa forma, essas pessoas que vão ao crime têm benefícios, né? Têm algum tipo de prestígio, sucesso, fama, enquanto as pessoas que não se entregam ao crime, né? Não se entregam às drogas, por exemplo, ao vício, né? À prostituição, estão em terríveis situações, né? Morando de aluguel, tendo conta para pagar, enfim. Nesse ambiente que eu, ao ver essas é, demasia de informações jornalísticas, né, que eles estão seguindo uma agenda, eles estão seguindo o governo deste mundo que está decaído, né? Então, a partir daí foi que eu consegui pensar, olha, daí dá para a gente refletir e aprender um pouco sobre o que é justiça e se o crime compensa. Bem, nas últimas eleições, né, vimos que o crime compensa, né? E agora, com essa mulher aí, né, a justiça prende, solta, estamos vendo novamente que o crime compensa. Mas isso tudo está acontecendo, pessoal. Não é de agora. Sim, isso não acontece de agora. Não é por causa de Deolane ou de qualquer outra pessoa. Não. Isso já acontecia há décadas atrás, antes mesmo de Cristo. Eu chamo a sua atenção agora justamente para essa reflexão, né, para mostrar a vocês as máscaras da nossa sociedade que está agora tendo como seu Deus, tendo como seu aspecto, ponto de partida teórico, Trasímaco. Você vê aí alguns sofistas, tá? Protágoras e Trasímaco. Eu aqui estava lendo esse livro, tá? E me encontrei na página 30 a seguinte leitura. Diz assim: Trasímaco, que contrasta com Platão na República, foi um sofista que atacou a busca de justiça. Esse indivíduo, na época de Platão, ele estava destruindo o ideal de justiça, certo? Do mesmo modo que acontece hoje aqui no Brasil, de outra forma, né?
Só para vocês perceberem que isso não é de agora, isso já vem muito tempo atrás, né? Então, segundo esse sofista, o chamado Trasímaco, longe de ser uma pessoa imoral, o ímpio, ao constatar que o crime compensa, é uma pessoa superior, com intelecto superior. Ou seja, aqui nessa leitura ele está dizendo o seguinte, que uma pessoa que comete o crime, ele é o ímpio, ele é o criminoso, né? Ele não é uma pessoa imoral, uma pessoa corrupta. Ao contrário, ele está sendo superior. E por ser superior, aquele delito, aquele crime, né? Aquela injustiça era vista como algo bom na visão de Trísmaco em relação ao seu conceito de justiça. Bem, a justiça, diz Trísmaco, é um conceito para as pessoas de mente debilitada, às quais falta a determinação de se afirmar. Então, ao mesmo tempo em que ele distorce a justiça, né, dando a justiça algo negativo, né, e justificando que o crime X ele é importante, isso deve acontecer. E depois disso, ele passa a dizer que aqueles que buscam a justiça, tá, aqueles que procuram a verdade, a justiça, a virtude para o bem-estar da sociedade, são pessoas fracas, debilitadas e que precisam se afirmar. Ou seja, eu procuro a justiça, não baseada no STF, na Constituição, nos políticos das eleições, né? Em ninguém. Eu vou buscar a ideia real de política, né? Na realidade. E por essa conceito, por essa forma, por essa epistemologia, eu vou me guiar buscando essa virtude, enfim. Então, eu que faço isso, procuro respeitar a propriedade privada dos outros, né? Enfim, sou uma pessoa debilitada e preciso deixar que a maldade que está em mim floresça para que essa sociedade seja submissa às minhas vontades. Obviamente, esse personagem, esse sofista, ele tem várias justificativas para essa ideia falsa de justiça que está atualmente na Suprema Corte, está atualmente nas eleições, está atualmente nas campanhas eleitorais, está atualmente na nossa cultura como um todo, né? Dentro e fora da esquerda, dentro e fora da direita, está tudo contaminado. Bem, os que sobem ao nível dos verdadeiros mestres são os que preferem a injustiça. Então, para Trasímaco e para muitos hoje, é importante, e é interessante, e é bom ser injusto nas empresas, né, que você está trabalhando, nas religiões. Isso ocorre dessa mesma forma. Vamos roubar o dízimo, vamos esconder o produto do dono da empresa, vamos fazer aqui que aquela pessoa trabalhe mais para evitar que as pessoas saibam que eu estou roubando, e assim por diante. Aqui temos a filosofia a lei do mais forte, né? A filosofia do bárbaro. Então, esse conceito de injustiça, que é de justiça, ele ajuda, auxilia os traficantes, os estupradores, enfim, os criminosos, tá? Por quê? Porque quem institui a justiça são as pessoas que têm um poder, a chamada classe dominante. E quando um criminoso consegue subverter essa classe dominante, é porque ou ele faz parte dessa classe dominante, pelas quais elas mesmas julga e exige e desenvolve suas próprias defesas para si próprio, né? E pune apenas aqueles que não estão dentro desse sistema. E a partir dessa leitura que eu fiz recentemente, e a partir do que aconteceu e acontece com essa pessoa, né, Deolane, envolvida nessa situação toda, é que eu pude escrever e desenvolver um pensamento a partir desse contraste, dessa contradição a princípio. Por quê? Eu chamo a sua atenção
para o seguinte: existe uma contradição. Os que seguem a justiça, que procuram o que é justiça, e aqueles que não procuram a justiça. Você vê no trabalho, você vê isso nas religiões como um todo, você vê isso na sociedade, né? Nas eleições, na cultura, na educação, em todos os setores. E você vê que aqueles que procuram a injustiça, eles parecem que têm mais saúde, têm fama, têm privilégios, têm mais seguidores, tá? Um criminoso conseguiu muitos votos para ser eleito. Aconteceu ou não aconteceu? O que segue a justiça não conseguiu chegar ao topo da pirâmide, por exemplo. Então, há uma contradição excessiva na nossa sociedade. Então, eu chamo a sua atenção para que isso não é algo de agora, isso já vem há décadas, então a gente precisa novamente restaurar a nossa cultura. Eu chamo a sua atenção também, não somente para esses requisitos, mas para que você consiga nos ajudar a compartilhar esse vídeo, se inscrever no canal, deixar seu like, seu comentário, sua sugestão, tá? E se quiser estudar conosco, quiser adquirir algum livro de minha autoria, você entrar em contato com a gente, que a gente vai poder passar maiores informações. E também, se quiser entrar no nosso grupo de estudos, também você vai entrar em contato com o WhatsApp, tá bom? Eu agradeço desde já. Feito essa introdução, tá? Eu agora vou poder caminhar com vocês a respeito desse texto aqui, certo? Se não ficou muito entendido, só entrar em contato comigo, que eu vou ter total prazer em me ajudar a explicar, tá certo? Bem, existe uma obra chamada A República de Platão. Nessa obra, existe um personagem chamado Trísmica. Trasímaco. Esse aqui vocês estão aqui, ó. Aqui, ó. Tá vendo? Ele vai apresentar uma visão profundamente cínica, cética e que vai procurar desafiar a realidade da justiça. Um conceito, uma concepção que, infelizmente, ainda ressoa, ecoa na nossa sociedade atualmente. Certo? Trasímaco defende que a justiça não é um valor moral, não é um valor ético, não é um valor divino, não é um valor que a gente precisa conhecer, que a gente precisa procurar, e não deixar que as autoridades nos digam o que é. Mas cada um de nós precisa saber por si próprio o que é justiça. Porque, na verdade, diferente desse personagem Trasímaco, a justiça é um valor moral. E nós, como agentes morais, precisamos conhecer e saber o que é justiça. Será que isso tudo que estamos vivendo é justiça? Bem, para alguns grupos de pessoas, como Trasímaco, a justiça não é um valor moral. Ele vai dizer que é uma conveniência. Ó, a gente aqui se ajunta, tu gosta de mim, eu gosto de tu, se eu fizer algo errado, tu me defende. Se tu fizer algo errado, eu te escuto, eu te ajudo, eu tapo o teu buraco. Isso é conveniência, isso é justiça, conveniência. Então, para a visão de Trasímaco e de muitos hoje, a justiça é uma conveniência criada por pessoas, por poderosos, para manter o crime organizado e dizer que o crime compensa. Em parte, mesmo que Trasímaco esteja defendendo esse conceito e tentando refutar o conceito correto, ele está nos dizendo que, dentro das cortes, das organizações da própria democracia, os poderosos estão se corrompendo e para manter o crime. E se o crime se mantém, o crime compensa. Então é melhor ir por esse caminho. Então, na visão dele, aqueles que detêm o poder usam esse poder para definir as regras de justiça em benefício próprio, enquanto os governados, eu e você, somos forçados a obedecer essas regras, mesmo que não sejam favoráveis. Ou seja, aqueles que roubam e que têm várias provas, né? Tem testemunha,
mas eles têm amigo, eles têm conhecimento dos poderosos. E os poderosos retiram ele da prisão. E eu e você, se fôssemos cometer os mesmos crimes, não conhecêssemos esses poderosos que criam a justiça, ficaríamos presos até o resto da vida. Ele está indo nesse sentido aqui. Então, deixa eu ver aqui. Trasímaco procura argumentar que, na prática, a justiça, a democracia, a verdade, não é uma virtude a ser buscada por todos, mas um instrumento de controle social. Isso nos lembra muito a visão esquerdista, né, de muitos teóricos do marxismo falando sobre esses aspectos. Mas Trasímaco age de maneira injusta, mas com habilidade e sagacidade, criando poder. Dessa desordem, ele entende que é mais bem-sucedido aqueles que seguem o caminho da injustiça do que aqueles que seguem o caminho da justiça. Um exemplo são as eleições do ano passado. Vocês sabem que eu estou ao que me referindo, né? Então, assim, o crime compensa, desde que a pessoa seja esperta demais, tenha muitos conhecimentos, né, dentro da polícia, da organização e tudo mais, tá? E sendo influente o suficiente para escapar das punições, né, e manipular o sistema a seu favor. É isso que nós estamos acompanhando dia após dia. Jornalismo, as emissoras não estão preocupados com a justiça, não estão preocupados com a verdade, não estão preocupados com nada. Esse, de fato, é um mundo sem Deus. Tá? Esse é um mundo que os sofistas criaram e que muitas vezes, sem saber, replicam essa mentalidade, né, para criar um mundo sem Deus, um mundo sem justiça, um mundo em que o crime compensa, né? Então, deixa eu ver aqui. Então, o pensamento de Trasímaco ressoa como uma reflexão sobre a corrupção dos valores morais em favor dos interesses egoístas e materialistas. Em muitas sociedades contemporâneas, sua visão parece estar em voga, né? À medida que observamos a ascensão de líderes e indivíduos que abusam de sua posição de poder, manipulam as leis e políticos para servir a seus próprios interesses e desconsideram o bem comum ou a lei natural. Em um mundo onde o poder, a riqueza e o status parecem definir o sucesso, muitas vezes o conceito ético, tradicionais, de justiça, são relegados ao segundo plano. Né? Esses conceitos éticos, tradicionais de justiça advêm do judaísmo, do cristianismo, da filosofia, da construção do Império Romano. Então, hoje em dia, as pessoas estão sendo escravizadas, estão dentro de uma prisão na qual eles não percebem. Cujos conceitos eles enxergam que uma pessoa só é boa, só é importante, só tem privilégios, só tem tudo que tem, só tem felicidade se ela tiver poder, riqueza e status. Isso define a maioria das pessoas e é o que está na mente da maioria das pessoas. Porque a nossa época é uma época em que cessou a forma de cada um de nós pensar por si só, em busca da realidade. As pessoas, por terem apenas um prato de comida, um guaraná, uma cerveja no final de semana, uma diversão sexual, né? Uma festa, cessou o espírito pensante e assim ficou muito fácil os sofistas conquistarem essas pessoas. O pensamento de Trasímaco oferece uma crítica desconcertante à realidade, sugerindo que a justiça é manipulada por aqueles que governam e que o verdadeiro sucesso e vantagem pertence àqueles que ignoram as leis morais
em nome da autopreservação. Então, o pensamento de Trasímaco, ele é negativo e positivo. Tanto ele está tentando destruir a justiça verdadeira, quanto está dizendo, ó, beleza, a justiça verdadeira existe. Só que quem está legislando, executando ou criando leis são pessoas também totalmente corruptas. E por serem corruptas, essa justiça que eles supostamente estão defendendo vai ser desconfigurada em prol dessa justiça, que é a justiça de Trasímaco. Então, sua filosofia reflete um pessimismo em relação à ética e à virtude, e questiona a própria existência de justiça como um bem estritamente objetivo. Mas, mesmo dentro desse argumento, até mesmo aparentemente lógico, lembre-se que o sofista, ele é aquele que tem a mania, né, de se passar por sábio, mas não é sábio. Assim é o que está acontecendo em torno de nós, né? Então, o filósofo Platão, por meio de Sócrates, vai desafiar essa visão destrutiva e decadente de justiça. Para Platão, a justiça não é apenas uma invenção, não é uma construção social e não é uma convenção social. A justiça é uma virtude essencial tanto para o indivíduo, né, quanto para a coletividade, para a sociedade, para que tanto o indivíduo quanto a sociedade consigam viver em harmonia, para que dentro do seu interior, da sua alma, de fato exista a realidade, na qual a razão governa os desejos e as emoções, levando o indivíduo a viver de acordo com a virtude e o bem. Isso, de fato, é justiça. Mas é isso que está sendo dito hoje em dia? É isso que está sendo passado para vocês hoje em dia? Não. Porque nós estamos em um mundo sem Deus. Então, Platão propõe que a justiça é mais do que uma questão de poder e interesse. É muito mais do que isso. É uma qualidade moral. É uma qualidade que leva a pessoa à verdadeira felicidade. Ele defende, ou leva a sociedade à felicidade. Ele defende que a injustiça, mesmo que aparentemente possa trazer vantagens materiais, e ela traz de fato vantagens materiais, corrompe a alma e traz desordem tanto para o indivíduo quanto para a sociedade. O indivíduo justo é aquele cuja alma está em equilíbrio, guiada pela sabedoria e pela moderação, o que Platão vê como uma verdadeira fonte de felicidade e realização. Muito ao contrário de Trasímaco, que vê a justiça como uma imposição externa, de forças externas, de agentes externos, Platão vê a justiça como algo inerente e necessário à natureza humana. Para ele, a justiça leva à paz interior e ao bem-estar coletivo. A injustiça, por outro lado, gera a desarmonia, a destruição, tanto no nível pessoal quanto no nível social. Então, na nossa sociedade atualmente, o pensamento de Trasímaco parece estar muito presente em vários aspectos do cotidiano, principalmente em casos como desse aí que a gente citou. Então, a manipulação política, a busca desenfreada pelo poder e o cinismo em relação às leis e à moralidade reflete uma crença subjacente ao crime que o crime compensa. E que as normas éticas podem ser ignoradas em benefícios pessoais. Então, Platão, nos dias de hoje, provavelmente a gente pode pensar que ele vai nos alertar sobre as consequências destrutivas e corrosivas para aqueles que adotam essas visões equivocadas de justiça, de verdade, de bondade, de ética, enfim. Finalizando, pessoal, esse vídeo aqui, a justiça, de fato, defendida pelos verdadeiros filósofos, continua a ser uma resposta importante contra o cinismo
e a corrupção que vemos no mundo atual. Então, se você gostou desse vídeo, dessa reflexão, onde a gente tentou mostrar a vocês que tanto no passado quanto hoje existem situações contraditórias entre aqueles que seguem a justiça e aqueles que seguem a injustiça. Ambos ou estão dentro do palácio de alguma estrutura legislativa ou que influencia a sociedade por formas, ou aqueles que estão apenas vendendo ou vivendo uma vida comum, né, vamos assim dizer, simplificando a questão. Existe uma contradição excessiva entre isso. Como é que aqueles que fazem mal prevalecem e aqueles que fazem o bem estão sofrendo? Uma contradição que nós precisamos agora começar a dar uma pausa e procurar, de fato, o que é justiça e, de fato, perceber que o crime compensa, mas não vai ser de forma nenhuma eternamente desse jeito, porque, de fato, nós temos a esperança de que o Senhor dos Senhores e Rei dos Reis vai retornar. E tudo isso que esses homens acham que são a fonte do conhecimento, da sabedoria e da justiça, serão, de fato, destronados desses tronos de pó. Então, forte abraço. Até o próximo vídeo. Se você tiver interesse em nos ajudar, só entre em contato. Tá bom? Forte abraço. Até breve.